Um dos melhores filmes do ano passado, sem dúvida, foi A Substância. Um filme que está sendo muito falado até agora. E vocês sabem que eu fiz até um vídeo exclusivo para comentar todas as minhas reflexões sobre esse filme. E ele tratava de um tema bem maluco. A promessa de rejuvenescer ao tomar uma substância misteriosa. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. Acontece que apesar do filme ser bem fora da caixinha, muito louco, maluco da cabeça, esse tipo de substância pode realmente existir na vida real. Hoje nós falaremos um pouco sobre a teoria da conspiração envolvendo o adrenocromo. Tá, que raios que é o adrenocromo? E o que ele tem a ver com o filme da substância? A gente vai descobrir isso ao longo do vídeo, mas eu posso dar um gostinho pra vocês, pra deixar já de uma forma bem clara. Vocês lembram do filme Monstros S.A.? Aquele filme da Disney que os monstros precisavam assustar as crianças e o susto, o grito delas era o combustível deles? Então, é bem por aí. Todas as conspirações ao redor do adrenocromo dizem que ele é usado para pessoas famosas de Hollywood e também pela elite mundial da nova era, sei lá o que, como um elixir da juventude, que faz com que quem usa ele rejuvenesça drasticamente. O mais bizarro de tudo isso é que supostamente essa substância, assim como em Monstros S.A., seria extraída de crianças. Gente, eu acho que é uma teoria bem absurda, tá? Mas a gente vai ver aqui, vamos tentar desvendar esse mistério, tá? Que esse daqui é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre teorias que estão interligadas. E o adrenocromo é uma boa forma da gente entrar nesse multiverso da loucura de teorias norte-americanas. Então vem com a vovó, confia que hoje o surto é grande, gente, mas não dá pra levar a sério. Não quero que o povo comece a acreditar em teoria da conspiração aqui, é só pra gente ver o que o povo tá falando por aí. Bem, adrenocromo não é um nome que a gente ouve muito por aí, né? Talvez vocês não tenham ouvido falar. Mas nos cantos mais obscuros da internet, principalmente no TikTok, tá? No mundo das conspirações do TikTok, adrenocromo é como uma celebridade. Só se fala nisso, tá? Nos últimos anos, essa substância virou sinônimo de teorias conspiratórias, alimentadas por fóruns, redes sociais e, claro, muitas pessoas sem ter o que fazer querendo causar discórdia por aí. O adrenocromo é descrito como um composto capaz de rejuvenescer, melhorar o foco e até aumentar a inteligência. Para adicionar ainda mais drama, dizem que ele só pode ser extraído em circunstâncias assustadoras, histórias que mais parecem cenas de filmes de terror. Antes da gente entrar na maluquice da conspiração, vamos entender o básico. O adrenocromo é um composto químico real, não é uma invenção, gente. Ele é formado pela oxidação da adrenalina. Todos nós produzimos adrenalina diariamente, em momentos de estresse, perigo, excitação, enfim. Todo mundo sabe que a adrenalina é uma coisa natural da gente. Ela é produzida pelas glândulas suprarrenais e ela é responsável por preparar o corpo para situações de luta, de fuga. Quando você abre aquele e-mail do seu chefe, sabe? Tem um meme assim surgindo por aí que é meu corpo liberando adrenalina como se eu estivesse sendo perseguida por um leão, mas na verdade eu só abri um e-mail. Realmente é assim. Quando a adrenalina, esse hormônio, é exposto ao oxigênio, ela sofre um processo espontâneo de oxidação e forma o composto C9H9NO9. Não sei nem se é assim que lê, tá bom? Esse é o composto do adrenocromo. Esse fenômeno ocorre, por exemplo, em amostras biológicas armazenadas ou em condições experimentais específicas. Guarda essa informação, tá? No entanto, no organismo vivo, a produção de adrenocromo endógeno, ou seja, quando o adrenocromo é produzido por um ser humano de forma natural, é uma coisa que não é muito comum
e não é muito significativa, o que significa que é extremamente difícil obter uma quantidade considerável de adrenocromo naturalmente, sem ser por laboratório, tá? E o adrenocromo, a gente já entendeu que ele vem da adrenalina, mas as pessoas já sabiam disso no começo do século XX, e foi nos anos 50 que os psiquiatras Abraham Hoffer e Humphrey Osmond começaram a explorar as propriedades químicas e possíveis efeitos biológicos do adrenocromo. Abraham e Humphrey estudaram extensivamente o composto e levantaram a hipótese de que o adrenocromo poderia estar relacionado a condições psiquiátricas, se baseando na hipótese de que ele desempenharia um papel no desenvolvimento da esquizofrenia. Eles especulavam que o adrenocromo podia ser formado em excesso no cérebro das pessoas que tinham esquizofrenia e que ele poderia ajudar a levar a estados psicóticos e alterações do pensamento. Essa hipótese foi publicada como parte de uma pesquisa sobre as bases bioquímicas de doenças mentais. Mas com o passar dos anos e os avanços científicos, a comunidade científica desbancou essa teoria, ou melhor, que o adrenocromo tem alguma ligação com doenças mentais ou esquizofrenia, já não é algo que a ciência acredita. Os estudos também que levaram o adrenocromo a ser investigado como um possível psicoativo, tendo efeito psicotrópico, alucinógeno e tal, não levaram a lugar nenhum, não foram consistentes, fazendo com que a teoria daqueles dois cientistas tivesse caído completamente por terra. Mas, como teoria científica que cai por terra é alimento de conspiracionista, chegamos aonde chegamos hoje. Porque não adianta a ciência falar uma coisa, parece que os conspiracionistas querem pegar aquilo que realmente não tem prova nenhuma para fazer a conspiração, porque afinal se tivesse prova não seria uma conspiração, seria um fato, né, burra? Hoje em dia o adrenocromo é visto pelos cientistas e pesquisadores apenas como uma curiosidade química, sem efeitos comprovados, sendo usado bem raramente em estudos de laboratório, apenas como um reagente químico. E agora que a gente já sabe exatamente o que é o adrenocromo, vamos fingir que a gente entendeu toda essa parte química, né? A gente vai descobrir como toda essa teoria da conspiração veio para mostrar como as pessoas rejuvenescem através dele e podem curar doenças até então incuráveis. Recentemente, o adrenocromo tem sido amplamente associado a teorias de conspiração que dizem que as elites globais, que são aí os famosos Illuminati ou os grandes bilionários, né? Que nem a teoria da conspiração dizer que bilionário move o mundo, né? E também as grandes celebridades de Hollywood, eles participariam de rituais sombrios para extrair essa substância de crianças. Essas ideias foram popularizadas por movimentos como QAnon e o Pizzagate. Calma aí, gente. Lembra que eu falei que essa teoria daqui estava inserida em várias outras que eu ainda vou trazer aqui no canal? Pois é. Ela tá envolvida no QAnon e no Pizzagate, que são vídeos futuros que eu vou fazer aqui no canal. Enfim, com o envolvimento do QAnon e do Pizzagate, essa teoria ganhou muito mais destaque com a recente discussão em torno de alguns filmes, como The Sound of Freedom, A Substância, Medo e Delírio em Las Vegas e, pasmem, Monstros S.A. O que está acontecendo? Basicamente dizem que existe uma substância que está sendo usada por Hollywood e eles estão dando essas pistas de que essa substância existe através desses filmes. Um adendo que eu preciso fazer é que no filme O Som da Liberdade, The Sound of Freedom, um ex-agente federal embarca em uma perigosa missão para salvar uma menina dos cruéis traficantes de crianças. Com o tempo se esgotando, ele viaja pelas profundezas da selva colombiana, colocando sua vida em risco para libertar essa criança. Acontece que tem muita gente dizendo que esse filme, que fala bem explicitamente sobre tráfico de pessoas, né, tem na verdade um outro teor ali com a verdade, né, dizendo que, estão pegando as crianças, não é tráfico de órgãos, nada disso, daquilo. É, na verdade, para tirar o adrenocromo delas. Outro filme que ajudou a fomentar as teorias foi A Substância,
que claramente fala sobre uma substância secreta e misteriosa que pode te transformar em alguém mais jovem. Eu já falei aqui no canal, né? Eu acho que, na verdade, a substância não fala sobre o adrenocromo, né? E sim sobre até que ponto a gente está disposto a ir pela beleza, pela juventude, né? Fala muito sobre o Ozempic, fala sobre tudo que a gente usa, tanto injeção de ácido hialurônico até Ozempic cabeçudão. Enfim, adrenocromo, não sei. Agora, no filme Medo e Delírio em Las Vegas, de 1998, o adrenocromo é tratado como uma droga extraída de humanos e que deixa os personagens doidões. Gente, todo mundo fica chapadão. E eu nem preciso explicar, porque já falei aqui de Monstros S.A., né? Que a ideia é a seguinte, gente. O adrenocromo é um composto que vem da adrenalina. E para causar essa adrenalina, as pessoas precisam ser assustadas, igual no Monstros S.A. Então, vão assustar as crianças para elas produzirem adrenalina. A partir dessa adrenalina se extrai o adrenocromo e desse adrenocromo a gente injeta na nossa coluna e sai a Margaret Qualley da nossa coluna enquanto a gente tá caída no banheiro. Enfim. Todos esses filmes são de universos diferentes, tem narrativas que não fazem sentido, mas fazem. Tem coisas ali que um lembra o outro, mas enfim. Segundo algumas teorias, o adrenocromo seria usado por pessoas poderosas como políticos, celebridades e bilionários para manter a aparência jovem e garantir um desempenho físico e mental acima da média. Aqui eu já discordo. Você acha que se o adrenocromo existisse para deixar as pessoas bonitas e saudáveis, o Elon Musk ia ter aquela cara de fuinha que ele tem? Viado velho feio. Não desmerecendo a bicha, mas mulher... Complicado, né? Só que as histórias ganham um lado ainda mais macabro, quando se incluem rituais satânicos e sequestro de criancinhas para extrair a substância. O hype dessa história aumentou em 2020, quando as celebridades postavam vídeos sem maquiagem durante o lockdown. Os conspiradores sugeriram que, na verdade, as pessoas estavam sofrendo de abstinência de adrenocromo. Eu quero deixar claro que essas teorias também podem ter um certo teor antissemita. Por que eu quero dizer isso? A teoria pode ter semelhanças com o libelo de sangue, uma lenda antiga e totalmente falsa de que judeus usavam sangue de crianças em rituais. Isso foi usado como justificativa para perseguições ao longo da história e ocasionou diversas barbáries injustificáveis contra o povo judeu, e eu não preciso nem dizer que isso daí é um grande absurdo. Mas não é a primeira vez que as pessoas criam teorias da conspiração envolvendo criancinhas. Tem um vídeo aqui no canal, o Arquivo Oculto, né, que é meu especial de Halloween, que a gente fala sobre o bebê diabo, e uma das conclusões que eu chego naquele episódio é que tudo fica muito mais catastrófico quando se envolve crianças, porque é algo muito puro, é algo que todo mundo quer defender, é algo que instintivamente a gente, quanto ser humano, quer defender as crianças, e criar um inimigo que usa criancinhas pro mal é o ápice das teorias da conspiração, porque sabe que vai tocar todo mundo, né? Em 2016, com o surgimento do Pizzagate, que é um assunto bem pesado, mas que eu já falei que eu vou fazer aqui uma investigação sobre, vou trazer um vídeo sobre isso. O Pizzagate foi uma teoria da conspiração que dizia que políticos estavam usando uma determinada pizzaria como base para realizar tráfico de pessoas, crianças, né, gente? Porém, a teoria acabou sendo desmentida, mas abriu caminho para diversas outras teorias, incluindo essa do adrenocromo. Eu não sei se vocês lembram, mas tiveram pessoas que foram até essa pizzaria, causaram um monte lá, foi um grande caos. Tudo porque em fóruns da internet essas histórias começaram a ser criadas. Sabe, igual eu leio aqui sobre as creepypastas, que são histórias realmente inventadas para dar medo, igual Sete Além também é uma creepypasta, né? E as pessoas criaram essas histórias sobre uma determinada pizzaria que não faz sentido nenhum,
Só que a gente tá vivendo um momento tão apocalíptico de não saber o que é verdade e o que é mentira, que as pessoas começaram a atacar pizzarias, acreditando que pessoas do governo usavam elas para pegar criancinhas. É o novo bicho-papão. E esse é o Pizzagate. E tem uma outra teoria que se envolve aí junto, que é do QAnon, que é uma teoria de conspiração fomentada principalmente pela extrema-direita dos Estados Unidos. Essa teoria alega que há um grupo de adoradores do Satanás, abusadores, canibais, que dirige uma rede de tráfico de pessoas e que, acima de tudo, conspira contra o governo do Donald Trump. Sim, gente, Satanás está contra o Donald Trump? Como assim Satanás está contra o Donald Trump? Satanás tá fazendo errado, né, Satanás? Porque o Donald Trump é o próprio diabo encarnado, e aí? Só que olha como é bizarro, né? Essa teoria surgiu no fórum 4chan e foi postada por um usuário anônimo com o nome de Q. Por isso que o nome da teoria é QAnon, né? Anônimo Q. Esse tal de Q disse ter tido acesso a documentos confidenciais sobre políticos e atores de Hollywood que estariam supostamente financiando esse tráfico infantil com a finalidade de obter o adrenocromo. Para deixar ainda mais pesada, a teoria diz que, como o adrenocromo é uma substância produzida em maior quantidade por crianças em situações de adrenalina, as crianças seriam raptadas, igual o Homem do Saco, igual o Grinch, tá bom? Aparecendo para elas. Elas seriam colocadas em situação de muito perigo, muito medo, fazendo assim com que o adrenocromo se tornasse presente em maiores quantidades no organismo delas. Que, inserindo uma agulha na sua coluna igual o filme A Substância, eles tirariam esse adrenocromo por ali. Gente, pelo amor de Deus, né? A teoria finaliza dizendo que os políticos e atores de Hollywood financiam esses sequestros a fim de obter o adrenocromo e tomarem para que eles continuem jovens e se curem de doenças. Essa teoria sempre ganha força quando alguma celebridade que estava afastada da mídia volta com uma aparência mais jovem. Vocês estão vendo a Lindsay Lohan aí, que voltou com tudo aos 38 anos de idade, com uma carinha de 38? Enfim, ou quando a Demi Moore, que é aí protagonista da Substância, ela também passou muito por isso, né? Ela parecia muito mais velha com as outras intervenções cirúrgicas e agora voltou bonita, todo mundo falando assim, ai, adrenocromo, adrenocromo. Mas eu preciso explicar por que essas teorias são meio malucas, se é que eu preciso, né? Primeiro que as pessoas acusadas pela teoria são sempre políticos e atores com pensamentos não conservadores e mais liberais, de certo modo. É claro que a teoria foi criada para acusar essas pessoas e descredibilizar seus ideais, fazendo com que elas sejam vistas como monstros pelo público e favoreçam assim a aceitação das ideias para lá de horrorosas dos conservadores da extrema-direita dos Estados Unidos. Ou melhor, são ideias e são fake news plantadas para deturpar a imagem de certos partidos, para mostrar assim, olha, toda a conspiração QAnon, aí que o QAnon expôs lá no fórum, é de pessoas que são contra o governo do Trump. O governo do Trump não quer que essas coisas aconteçam, não quer que sequestrem criancinhas para assustar igual Monstros S.A. Veja só, mas os políticos da esquerda, não existe esquerda nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, os políticos da esquerda querem sequestrar criancinha. É o famoso vamos ter que comer cachorro, o Brasil virou Venezuela. O que é bizarro é que muita gente acredita nessas teorias e passou a acusar algumas celebridades bem conhecidas de estarem financiando e usando o adrenocromo. Só de curiosidade mesmo, porque eu sou bastante curiosa e você provavelmente também, vou falar quais foram essas celebridades, algumas delas pelo menos. A Lindsay Lohan, que eu já citei aqui, né, que é atriz, cantora, conhecida por ter uma carreira desde a infância. Ela ficou afastada durante um tempo, teve problemas com abuso de substâncias e tal, e ela é o alvo mais recente do adrenocromo, gente.
porque as pessoas dizem que ela mudou muito a aparência dela recentemente. Eu acho que ela mudou a sobrancelha, enfiou bastante preenchimento ali e mudou de maquiador, tá usando uma maquiagem bem mais leve, bem mais bonita. Enfim, só que dizem que só pode ser o adrenocromo. Não é um cirurgião plástico não, tá? Outra que cai nessas teorias é a Sandra Bullock, que é a vencedora do Oscar, que é uma figura que devido à sua aparência bastante jovem, ao longo dos anos ela foi alvo de especulações conspiratórias envolvendo o uso de adrenocromo. A Mona continua com a mesma cara desde sempre, desde lá do primeiro filme. Qual que era o primeiro filme dela? Velocidade Máxima? Parece que ela não envelhece, né? Eu discordo, tá? Ela continua bonita, mas que envelheceu, envelheceu, né, gente? Outra que entrou nessa lista e que faz bastante sentido, não só pela aparência física, mas pela situação de saúde dela, é a Celine Dion. A dona do hit, do Titanic, né, querida, afundando. Ela aí que teve um documentário recente lançado no ano passado, apareceu nas Olimpíadas. Vocês sabem que ela estava num período muito ruim, enquanto ela estava sofrendo da doença da pessoa rígida. Ela quase foi dessa para uma melhor, como a gente pode ver no documentário dela. Ela estava passando por um momento de doença muito pesada, só que ela voltou, né? Ela conseguiu se recuperar. Ela virou alvo dos conspiradores porque, segundo eles, a doença dela não devia ter sido curada com a rapidez e da forma com que aconteceu. E a única explicação que eles têm é o adrenocromo. Enfim, no filme dela a gente vê a situação dela realmente muito debilitada e quando a gente olha para ela cantando nas Olimpíadas do jeito que aconteceu, fica aí uma dúvida, né? Como é que ela fez? Só que no próprio documentário a gente vê que ela tinha momentos em que ficava mal, momentos em que ficava bem, enfim. Era bem ali bizarro de entender como acontecia, muito traumático também, mas, gente, ciência, né? Até agora a gente falou muito nome de mulher porque já deu pra perceber que tem um forte ar de misoginia na teoria do adrenocromo, né? Já que falam sempre da aparência das mulheres. Mas um homem que aparece nessa lista é o Keanu Reeves, nosso eterno Neo de Matrix. Não vou falar que é o Neo de Matrix não, vou falar que é o John Wick. Meu John Wick tá vivo, gente. Ele parece não envelhecer nada ao longo dos anos. Dizem que é adrenocromo, mas eu prefiro acreditar na teoria da conspiração de que ele é um vampiro. Vocês não preferem também? Só que agora fica a pergunta: qual que é a verdade sobre o adrenocromo? Cientificamente falando, ele é um composto químico com propriedades bastante limitadas. Não existem evidências de que ele cause alucinações significativas ou tenha propriedades rejuvenescedoras, que são mundos completamente diferentes, né? Os pesquisadores já revelaram, já afirmaram, como eu falei no começo, que o adrenocromo tem uma relevância científica mínima e que ele foi ressuscitado como uma ferramenta conspiratória. Embora possa ser sintetizado em laboratório para pesquisas, o adrenocromo não tem aplicações médicas aprovadas e o seu uso no campo científico é extremamente restrito. Ou seja, a maior parte do que se diz sobre ele é pura ficção. Ao longo da história, o adrenocromo evoluiu de um interesse químico para um tema central em teorias conspiratórias carregadas de desinformação, preconceito, misoginia e tudo que há de ruim. No final das contas, essa substância é um exemplo claro de como a gente deve sempre buscar a verdade. Eu estou aqui por ela, tá bom? E não ficar acreditando nesses lixos de coisa que vocês veem no TikTok. E lembrando que, sempre que vocês virem uma teoria da conspiração, manda aqui pra vovozinha pra gente analisar. E essa daqui, como eu falei, ela faz parte de uma rede de teorias da conspiração. Eu vou ainda falar aqui no meu canal sobre o Pizzagate, sobre as teorias do QAnon. Isso se tornou algo tão profundo na cultura americana que gerou discursos sociais, gerou revolta de pessoas na rua, gerou... Gente, o povo foi pra rua a favor do QAnon. Como é possível? O povo nos Estados Unidos foi pra rua acreditando no adrenocromo, que não faz sentido nenhum, sabe?
É bizarro como a gente chegou nesse ponto e o gigante precisa acordar. Estamos aqui para combater a desinformação. Ao mesmo tempo que é interessante ver essas teorias da conspiração, como eu trago várias delas aqui no meu canal, também acho muito assustador ver elas acontecendo no nosso tempo, sabe? Porque uma coisa é tipo, teoria dos Beatles, uma coisa tipo daquela época, ou da morte da princesa Diana, que é uma coisa nossa. E se acontecesse isso? O Elvis não morreu, mas é diferente quando a gente vê as teorias da conspiração adentrando o campo político, gerando comoção social e tornando o mundo esse lixo que a gente está vivendo hoje. Gente, como que a gente resolve isso? Se informando. E eu estou aqui por vocês. Completamente louca hoje, gente. Para mais vídeos como esse, lembra que no canal nós temos vídeo de terça, quinta e domingo. Toda terça-feira tá rolando live de Hora do VT comentando o lixo do BBB. Também tem o meu podcast com várias reflexões malucas toda sexta-feira, que é o podcast Para Tudo, para você aí ouvir no trabalho, indo pra faculdade, enquanto cozinha. É um podcast pra te fazer companhia e todo mundo pode ouvir, tá aberto aí em todas as plataformas de áudio, digita lá, podcast Para Tudo. Vai achar a vovozinha. E também tem um podcast exclusivo para apoiadores que sai toda segunda-feira, que é o podcast Conselhos Ruins. Gente, nele eu dou conselhos e vocês me apoiam com apenas R$10 mensais, fazendo meu canal e todos os projetos meus aqui na internet acontecerem. Meu nome é Lorelai Fox, cuidado com o que vocês veem no TikTok, não acredite em tudo. E é nessa que eu vou.